Graça e paz, eleitos abençoados do Senhor, estamos aqui uma vez mais para fazer uma live para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Estamos aqui uma vez mais para fazermos uma live abençoadíssima para nossas vidas. Antes de mais nada, eu quero mandar um alô para todos meus inscritos no YouTube e quero mandar também a graça e a paz para todos os irmãos no Facebook. Graça e paz para todos os irmãos aí do Facebook. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus ressuscitado. Tamo junto aí. Quero mandar aí também a graça e a paz para nosso irmão Elias Paulo, de Açailândia, Maranhão. Seja bem-vindo, irmão Elias, à nossa live nessa noite para a glória de Deus Pai. Tamo junto aí, meu irmão, viu? Tamo junto aí. Compartilhe essa live aí para que mais pessoas participem conosco aqui da nossa live para a glória de Deus. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado, aquele que hoje mora em nosso espírito, que mora dentro de nós. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de mais nada eu vou fazer uma breve confissão, uma breve oração para nós entrarmos na palavra nessa noite para a glória de Deus. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, ó Pai. Meu Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometido por olhar, por pensamento, por obras e palavras. Meu Pai, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado, ó Pai. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu exalto, eu engrandeço o teu nome. Continua nos abençoando. Eu te agradeço pelo café da manhã, eu te agradeço por mais um dia de vida na tua presença. Eu te agradeço pelo almoço meio-dia, te agradeço pelo café da noite. Obrigado por tudo, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado para a glória do teu nome. Pai, toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao Cristo, o ressuscitado eternamente, para a glória de Deus Pai. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, quero mandar aí a graça e paz para a irmã Vilma Moreira, que está também nos assistindo aí a nossa live. Hoje eu ia fazer uma live 8h30 da noite, ponto. Eu ia fazer a live 8h30 da noite, ponto. Só que chegou um abençoado aqui em casa, eu tive que dar atenção para ele, né? O abençoado chegou aqui em casa, aí eu tive que dar atenção para ele. Aí nós nos atrasamos um pouco, mas estamos aí juntos, né? E eu vou trazer uma palavra, uma porção da palavra do Pai para nossas vidas. Glórias a Deus. Tamo junto aí, irmã Vilma Moreira. Seja bem-vinda à nossa live aí, filha de Deus. Compartilhe essa live aí para que mais pessoas participem conosco aí dessa live maravilhosa, né? Para a glória do Cristo ressuscitado. Como é bom a gente congregar de verdade, né? Em Cristo Jesus o ressuscitado. Como é bom estarmos aqui sempre juntos, nos reunindo ao nome do Cristo ressuscitado, em espírito e em verdade, né? Eu vou ler aqui no livro histórico de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo de número 23, diz assim, epígrafe: Jesus censura os escribas e fariseus. Diz assim, Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés
estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7. E as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens Rabi, Rabi. Versículo 8. Vós, porém, não queira ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós, seus irmãos. Versículo 9. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as garras das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele repreendendo, censurando a hipocrisia dos líderes religiosos, a saber, seja bem-vindo à nossa live aí, irmão Antônio José, que está nos assistindo também. Seja bem-vindo, meu amado, à nossa live, fique à vontade. Graça e paz, que Deus continue te abençoando, pois o Senhor já é abençoado. Graça e paz também, irmã Vilma Moreira, filha do Pai. Então, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, repreendendo a hipocrisia dos líderes religiosos, a saber, dos escribas e fariseus, Jesus de Nazaré, no livro histórico de Mateus, capítulo 23, ele disse assim, Mateus capítulo 23, versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Essa expressão, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, quer dizer que os escribas e fariseus pregavam a lei de Moisés. Eles pregavam a lei de Moisés, pois quem eram os escribas? Os escribas eram versados na Torá. Os escribas eram doutores da lei, intérpretes da lei. Eram os escribas que interpretavam a lei. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que pregavam o que não praticavam. Eles pregavam o que não viviam. Os fariseus pregavam contra o adultério e traíam suas mulheres. Os fariseus pregavam contra o roubo e roubavam as pobres viúvas, usando o nome santo de Deus. Os fariseus pregavam contra a prostituição e eles prostituíam a palavra do Pai, a palavra do Criador. Então, os escribas e fariseus, eles ensinavam doutrinas de homens, pretextos humanos, preceitos humanos, doutrinas humanas. Eles pregavam a lei de Moisés para o povo. E Jesus agora, censurando, repreendendo a hipocrisia dos escribas e fariseus, Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ele disse isso aqui para uma grande multidão e para os seus 12 discípulos, que também eram apóstolos. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos, aquela grande multidão, para eles observar, dar até ouvido a mensagem que os escribas e fariseus estavam pregando, porque a mensagem que eles pregavam era a mensagem da lei de Moisés. E eles falaram o seguinte, observe e até pratique
o que eles estão pregando, o que eles pregam, porém não façam, não pratiquem o que eles praticam. Não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles pregavam e não viviam aquilo que eles pregavam. Então Jesus de Nazaré disse assim para uma grande multidão e para os seus 12 discípulos o seguinte: olha, ouça o que eles estão pregando. Observe o que eles estão pregando e pratiquem. Porém, não façam o que eles fazem, porque eles dizem e não fazem. Eles dizem e não praticam. Ou seja, eles pregam e não vivem o que eles pregam. Eles pregam aquilo que eles não vivem, né? Aí no versículo de número 4, Jesus de Nazaré disse assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre o ombro dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, os líderes religiosos, os escribas e fariseus, eles colocavam fardos pesados sobre o povo, sobre os judeus de origem judaica, e esses fardos pesados e difíceis de suportar que eles colocavam, atavam sobre o povo, colocavam sobre os ombros dos homens, eles não moviam nem um dedo para praticar. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles colocavam fardo pesado sobre o povo, sobre os homens, sobre os judeus, e eles não moviam nem um dedo para praticar aqueles fardos pesados que eles colocavam sobre o povo. Eles pregavam que não vivia e colocavam o povo debaixo de fardos pesados. Eles colocavam fardo pesado sobre os ombros dos homens e não moviam nem um dedo para praticar. Ou seja, eles colocavam fardos pesados sobre o povo para o povo praticar, para o povo observar e fazer, e eles mesmos não faziam. Assim são os intitulados líderes religiosos de hoje, os apóstolos, os intitulados pastores, bispos e apóstolos, pastora, bispas, evangelistas, né? Que agora também tem título de mulher evangelista, mulher bispa também tem, né? No sistema religioso. Eles colocam fardos pesados, as suas doutrinas de homens, doutrinas humanas, sobre os ombros dos homens, sobre as pessoas dentro dos seus templos religiosos, que eles chamam erradamente de igreja, sendo que eles mesmos não praticam, não movem nem um dedo para praticar esses fardos pesados que eles põem sobre os ombros dos membros que frequentam seus templos religiosos. Eles colocam fardos pesados sobre o povo, sendo que eles não movem nem um dedo para fazer, para praticar, entendeu? E eles são igual os escribas e fariseus da época de Cristo. Os escribas e fariseus hoje são os intitulados pastores, bispo, apóstolo, pastora. Eles pregam e não vivem aquilo que eles pregam. Os intitulados pastores dentro dos seus templos religiosos, eles pregam e dizem para o povo que não podem adulterar, mas muitos deles já estão no segundo, terceiro, quarto e quinto casamento. Os intitulados pastores dentro dos seus templos religiosos, eles pregam que o povo não pode, tem uns templos religiosos que eles pregam que o povo não pode ir na praia. Eles colocam fardos pesados sobre o povo, sendo que eles mesmos, com o dinheiro do povo, vai farrear, vai curtir na praia com seus parentes, com suas esposas, com seus filhos, vão para a praia, né? Eles pregam para o povo que o povo não pode se prostituir, sendo que eles mesmos prostituem a palavra do Criador, a palavra do Pai, eles manipulam o povo. Eles são os escribas e fariseus de hoje, né? E os escribas e fariseus na época de Jesus de Nazaré faziam exatamente isso. Eles pregavam o que não viviam para o povo. Eles pregavam a lei de Moisés para o povo, só que eles não moviam nem um dedo para praticar. Eles pregavam e não viviam. E com as suas falsas pregações,
com as suas pregações, eles colocavam fardos pesados sobre os ombros do povo, sendo que eles mesmos não observavam, sendo que eles mesmos não praticavam. É o que o sistema religioso faz com o povo. Os intitulados pastores dominam o povo com rigor e dureza, colocando fardos pesados sobre o povo, doutrinas de homem, preceitos humanos, dogmas de homens, doutrinas humanas. Não pode ir à praia, não pode pintar a unha, não pode fazer a sobrancelha, não pode domingo pela manhã ir no shopping, tem que estar na escola dominical, porque se for para o shopping e não vir para a escola dominical, você perde a sua bênção. Não pode ouvir uma música que tem letra que fala de amor, porque se chama música do mundo. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles colocam fardos pesados sobre o povo que frequenta seus templos religiosos, sendo que eles mesmos não movem nem um dedo para praticar, para fazer, porque eles pregam o que não vivem. Eles pregam o que não vivem. Existem intitulados pastores que dizem, não pode assistir televisão, porque a televisão é do dito Satanás. Mas na casa dele tem televisão de não sei quantas polegadas, tem televisão agora, tela fina, né? Tem televisão aí à vontade, tem no quarto do filho, tem na sala, tem no quarto dele. Então esses caras pregam o que não vivem para o povo. São iguais os escribas e fariseus da época de Jesus de Nazaré, que pregavam a lei de Moisés para o povo e colocavam fardos pesados sobre o povo, doutrinas pesadas sobre o povo. Os intitulados pastores hoje, eles elaboram doutrinas humanas nos seus gabinetes pastorais para aplicar sobre o povo, com proibições. Eles proíbem isso, eles proíbem aquilo, e o interessante é que eles proíbem aquilo dentro das suas igrejaulas, né? Dentro dos seus templos religiosos, aquilo que Jesus nunca proibiu. Eles pregam aquilo que Jesus nunca mandou eles pregar para o povo. Eles proíbem aquilo que Jesus nunca proibiu e pregam para o povo aquilo que Jesus não mandou pregar. Eles são hipócritas, eles são fariseus. Eles pregam o que não vive e colocam fardos pesados sobre os ombros do povo que frequenta seus templos religiosos. Não pode cortar cabelo, não pode ir na praia, não pode participar de uma festa de aniversário onde tem pessoas descrentes, onde tem pessoas que não frequentam um templo religioso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? A mulher, a religião é tão maldita que até na vida sexual do casal a religião se intromete. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles vivem proibindo o povo de fazer tudo. Isso é acabar com a vida do ser humano. É proibições e mais proibições. Não pode isso, não pode aquilo. E olha o que Paulo disse, escrevendo a sua carta aos irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado em uma casa na cidade de Colossos. Olha o que Paulo disse em Colossenses. Eu vou ler para você. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 20. Olha o que Paulo disse em Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenança, como se vivesses no mundo? Paulo olhou para os irmãos de Colossos e disse, se vocês estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, aos rudimentos da lei de Moisés, por que vos carrego ainda de ordenança, como se vivesses no mundo? Então, os intitulados pastores colocam o povo debaixo de ordenanças da lei, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. E eles colocam sobre o sombro dos homens fardos pesados, que eles mesmos não movem um dedo para carregar, para cumprir. Eles pregam o que não vivem. Aí Paulo continua dizendo,
versículo 21, tais como não toques, não proves, não manuseis, não toques, não proves, não manusieis. Então o que acontece? Essas proibições são coisas de homens, são preceitos de homem, são doutrinas de homens, não tem nada a ver com o evangelho do Cristo ressuscitado, são doutrinas de homens elaboradas em gabinetes pastorais para aprender pessoas dentro dos seus templos religiosos. Aí Paulo disse, tais como não toques, não proves, não manusieis, versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Versículo 23, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. Isso que os intitulados pastores ensinam dentro dos seus tempos religiosos, Paulo disse que na aparência tem até, tem aparência de sabedoria. As quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Paulo disse que tudo isso aí que essa galera ensina aí, e tudo que eles ensinam, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, essas doutrinas elaboradas nos gabinetes pastorais, esses fardos pesados que os intitulados pastores, bispo, apóstolo e pastora colocam sobre o povo, não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode ir numa festa, não pode ir na praia, não pode fazer isso, a mulher não pode usar uma calça, a mulher tem que usar a saia lá embaixo, o homem cristão não pode usar uma bermuda, porque se usar bermuda é mudano. Se a mulher cortar o cabelo, é mudana. Se a mulher pintar a unha dela, é mudana. Se a mulher se cuidar para o seu marido, é mudana. Mas no mundo, todos nós já estamos. O ônibus que nós pegamos é do mundo. O dinheiro que nós pegamos é do mundo. O emprego que você trabalha é do mundo. No mundo nós estamos. Todo mundo está no mundo. Então isso não tem nada a ver. Paulo disse que isso na verdade, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. Isso aí tem alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Isso se chama disciplina do corpo. Tipo assim, existe intitulado pastor que fala que as irmãs não podem cortar o cabelo. A saia tem que ser lá embaixo. Isso se chama disciplina do corpo. Mas Paulo disse que não são de valor algum. Quer dizer, não tem valor algum. É só mesmo disciplina do corpo. Não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, isso aí só serve para a pessoa se sentir melhor do que a outra, mais santo do que a outra, mais santa do que a outra, porque existe irmãs dentro dos templos religiosos que por usar uma saia maior do que a outra irmã, e a outra irmã usa uma saia menor, ela se sente mais crente do que a irmã. Ela se sente mais santa do que a irmã. Então isso quer dizer o quê? Isso é satisfação do próprio homem. Isso só serve para satisfação carnal, satisfação da própria carne, para a disciplina do corpo, mas não tem valor algum. E Paulo disse que no evangelho do Cristo ressuscitado não é para você obedecer ordenanças de homem, a preceitos de homem, doutrinas humanas. Aí Paulo disse assim, como não toques, não proves, não manuseis. Por quê? As quais coisas todos perecem pelo uso. Paulo diz que tudo isso aí perece pelo uso. Não pode cortar o cabelo. Isso aí vai perecer com o tempo pelo uso. Não pode pintar a unha. Isso aí com o tempo vai perecer pelo uso. Né? E isso Paulo diz que são preceitos e doutrina dos homens. Então, isso não tem nada a ver com a sã doutrina do Cristo ressuscitado. Isso são doutrinas elaboradas nos gabinetes pastorais. Isso são doutrinas de homens. E olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Paulo disse assim, tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, esses fardos pesados que os intitulados pastores colocam sobre o sombra dos homens é para fazer das pessoas presa sua. É para prender as pessoas dentro dos seus templos religiosos. Aí eles dizem, quanto mais proibição, melhor ainda. Quanto mais proibição, mais santo o povo é. Só que nós já somos santos em Cristo, porque a nossa santidade não é no exterior, a nossa santidade é no nosso espírito. E Cristo na cruz, ele já santificou e aperfeiçoou o nosso espírito. A nossa santidade não é na carne, a nossa santidade é no espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, os escribas e fariseus, eles colocavam fardos pesados sobre o sombra dos homens, sendo que ele não movia nem um dedo para praticar. Aí Jesus de Nazaré continuou dizendo, no versículo 5, e fazem todas as obras, a fim de ser visto pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Por quê? Porque os escribas e fariseus, tudo que eles faziam é para receber glória e louvores de homem. Todas as obras que eles praticavam é para ser visto pelos homens. Era para ser visto pelos homens, receber louvor, glórias de homem, glórias humanas. E eles também, Jesus de Nazaré disse, que além de fazerem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, Jesus também disse o seguinte, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Eles usavam vestes compridas para mostrar uma santidade externalizada. Eles usavam vestes especiais para se sentir mais santo do que os demais homens. Eles usavam vestes especiais para se sentir mais santo do que os demais homens. Eles usavam roupas especiais para se sentir melhores do que os homens. Assim são os intitulados pastores do Brasil. Eles usam vestes especiais dentro dos seus templos religiosos, como ternos e gravata, para mostrar uma santidade externalizada. Por exemplo, eu gosto de usar terno, eu gosto de usar paletó, mas isso aqui não quer dizer santidade. Isso aqui não tem nada a ver com santidade e ser santo. Eu uso paletó porque eu acho bom e eu me sinto bem e eu acho que eu me visto bem de terno e gravata. Eu uso paletó porque eu gosto, né? Na época de Paulo não existia paletó, não existia terno. Eu acredito que se na época do apóstolo Paulo existisse terno, gravata, Paulo também usaria terno e gravata. Mas na época do apóstolo Paulo existia avental, então Paulo usava avental, né? Isso é uma questão de época, é uma questão de cultura. Na época de Paulo não existia terno e gravata, existia avental, Paulo usava avental. Eu uso paletó porque eu acho bom, né? Eu gosto de usar terno, me sinto bem, e eu acho que eu fico até mais simpático de paletó. É uma questão pessoal. Mas os líderes religiosos da época de Jesus de Nazaré, eles alargavam as franjas das suas vestes, né? Das suas vestes compridas, eles alargavam as franjas das suas vestes para mostrar para os homens santidade no exterior, uma santidade externalizada no exterior, para mostrar que era melhores e mais santo do que os demais homens. Assim são os intitulados pastores. Eles usam terno e gravata dentro dos seus templos religiosos para mostrar uma santidade externalizada, para se sentir melhor e maior do que os demais homens que estão assentados na cadeira ali ouvindo. Eles usam roupas especiais, ternos e gravata, para se sentir superiores e melhores e mais santos do que os demais homens que estão assentados na cadeira. Eles são os fariseus, eles são iguais aos fariseus da época de Jesus de Nazaré.
porque eles usavam essas vestes a fim de serem vistos pelos homens. E tudo o que eles faziam era para ser visto pelos homens e receber glórias humanas. E Jesus repreendeu isso. E Jesus disse isso para uma grande multidão e para os 12 apóstolos, para os seus 12 discípulos. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Quer dizer, tudo que os líderes religiosos faziam na época de Jesus de Nazaré era para ser visto pelos homens. Assim são os intitulados bispos, apóstolos, pastoras e pastores da época de hoje. Tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens. Eles não ajudam ninguém, mas quando eles ajudam, eles expõem a pessoa ao ridículo. Eles falam que ajudou. Eles, quando vai pedir uma oferta para ajudar a pagar o aluguel de uma irmã, comprar um gás de um irmão, ele expõe o irmão, ele fala aqui teu irmão por nome João, o irmão João está desempregado, está sem o dinheiro do gás, está sem o dinheiro do aluguel, vamos aqui levantar uma oferta. Eles não ajudam ninguém, mas quando ajudam, é para dar uma satisfação do seu governo religioso e para ser visto pelos homens, para receber louvor, para receber glórias de homem. Eles falam, aqui está a irmã Maria, ela está sem gás, vamos levantar aqui uma oferta que eu vou dar o dinheiro do gás para a irmã. Como se fosse que é ele que está metendo a mão no bolso dele e está dando o dinheiro do gás para a irmã. Só que tudo isso que eles fazem, essa sobra, é para ser visto pelos homens, igual os escribas e fariseus. Os intitulados pastores do Brasil, eles não ajudam ninguém. Quando ajuda, é para dar uma satisfação do seu governo religioso. Para dizer assim, pessoal, a grana que vocês dão aqui, os dízimos e as ofertas, a gente está ajudando os necessitados. Mas, de fato, os dízimos e oferta que os irmãos dão dentro desses templos religiosos, eles não usam para ajudar os necessitados. Os dízimos e oferta que os irmãos dão dentro dos templos religiosos, eles usam para quê? Para abrir mais templo, para construir mais templo, para pagar altos salários dos demais pastores, que são seus companheiros, como ele chama, companheiros de ministério, né? Mas ministério de ladrão. Não é ministério de Cristo, é ministério de ladrão, né? Companheiros de ministério. Eles usam os dízimos e oferta que o povo dão dentro dos seus templos religiosos para pagar alto salário dos demais pastores. Eles usam os dízimos e as ofertas que os irmãos dão lá dentro para fazer banquetes, para fazer farras, festa, para comprar carros, para colocar seus filhos para estudar nas melhores faculdades até fora do Brasil. Eles usam os dízimos e oferta dos irmãos para comprar anel de ouro para as esposas deles. Eles usam o dízimo e oferta dos irmãos para trocar de carro todo ano, para comprar apartamento, para fazer casa de aluguel, para abrir empresa fantasma. E muitos têm empresa e os membros da igreja, da chamada igreja, erradamente igreja, eles têm empresa e os membros da chamada erradamente igreja nem sabem que eles têm empresa fantasma. O dinheiro que o povo dão lá de dízimo e oferta, eles usam para esse fim. E os dízimos e oferta que os irmãos dão dentro dos templos religiosos estão nas contas bancárias dos intitulados pastores. Eles são tão, vamos dizer assim, eles são tão obras de engano, que o engano já começa quando eles vão registrar os seus templos religiosos. Quando ele quer abrir uma igreja, eles arrumam, vamos dizer aí, R$300, 400 conto, vai lá no cartório para registrar a igreja com o CNPJ. Aí vai registrar a igreja. Aí lá, o cara olha para eles e pergunta, vem cá, me diga uma coisa, você está abrindo uma igreja no âmbito religioso, né? Eu estou abrindo uma igreja. Agora vem cá, é sem fim lucrativo, né? A mentira já começa aí, a obra de engano já começa aí, eles falam, é isso mesmo, é sem fim lucrativo. Mas é mentira, porque tem fim lucrativo sim, porque dentro desses templos religiosos tem até cofre. Tem tesoureiro para comprar bufufa, para contar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, tem até cofre, porque lá em Salvador, na Bahia, quando eu ia nas assembleias dos homens, eu via lá cofre,
e de cima a baixo revestido de dinheiro, e era dinheiro, irmão, que não acabava mais, era dinheiro, não era pouco, era aquele mormaço de dinheiro, de cima a baixo, um cofre cheio, com senha em tudo no cofre. Eu, quando eu queria falar com o tesoureiro, que eu ia lá falar com o tesoureiro, que eu apertava lá, ele lá tem câmera, ele olhava, é Fabiano, abria para mim entrar. Quando eu entrava lá, eu vi um cofre grande, lotado de dinheiro de cima a baixo. Então a obra de engano, a mentira já começa aí quando eles vão registrar os seus templos religiosos, que eles chamam erradamente de igreja, porque igreja não é templo de pedra, são vidas, são pessoas. Eles dizem que é sem fim lucrativo, mas é mentira, porque tem fim lucrativo sim, porque cada culto eles arrancam 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais de dízimo e oferta. Eles abrem seus templos religiosos, coloca lá com o CNPJ, se intitula pastor presidente. Coloca embaixo, pastor presidente fulano de tal. E aí começa a fazer os cultos, pregar a lei de Moisés, tome de lei de Moisés, cobrar dízimo, cobrar oferta. O intitulado pastor presidente nem prega. Convida um pregador, dá 20 mil reais de cachê, né? Dá 20 mil reais de cachê e ele não paga com o dinheiro dele. Quem paga é o povo. Quem paga é os irmãos. São os irmãos que pagam essa cambada quando vai pregar. Não é o intitulado pastor que paga, não. Ele não mete a mão no bolso dele para pagar o pregador que ele convidou, não. Quem paga são os membros que frequentam seus templos religiosos. Ele convida o pregador fulano de tal a pregar 3 dias de congresso. Paga para o pregador 20 mil. Mas quem está pagando não é ele, quem está pagando é os membros que frequentam seus templos religiosos. Porque do deles, eles não tiram nada. Do grosso, do deles, eles não metem a mão, eles não tocam. Porque eles são cães gulosos, eles não tocam no deles. Entendeu? Eles usam o dinheiro do povo para pagar o pregador. Enquanto isso, eles ficam lá naquele chamado altar, naquele púlpito de boa, sentado, descansando, e o pregador lá do engano pregando a lei de Moisés, não sei o que, receba a sua vitória, receba, e o povo não recebe nada. Quando termina um culto, eles chamam o pregador, pega o dinheiro que o povo deu, toma aqui teu 20 mil reais, teu 15 mil reais, vaza, tchau. E o resto que está lá, fica lá no cofre dele, para ele e para a família dele. Porque esses caras só pensam neles e só pensam na família deles. Então o engano já começa quando eles vão registrar o seu templo religioso. Porque tem fim lucrativo. Eles sabem para isso mesmo, é para ganhar grana. Porque no sistema religioso tudo é feito através do dinheiro. Sem dinheiro, a chamada erradamente igreja não vive. Os templos religiosos, os intitulados pastores, sem dinheiro não fazem nada. Tudo tem que ter o dinheiro. Porque o Deus do sistema religioso não é o Deus que nós pregamos. O Deus do sistema religioso é Mamon. É o Deus da grana. É o Deus do dinheiro. Tudo dentro do sistema religioso é através do dinheiro. É uma verdadeira vendiagem. Eles vendem tudo. Eles vendem água ungida, que de ungida não tem nada. Eles vendem travesseiro ungido, que de ungido não tem nada. Tudo isso é para arrancar dinheiro. A heresia já começa quando roupas que eram para ser doadas, eles colocam para ser vendidas. Vende roupa dentro do templo. Tudo isso para arrancar dinheiro dos desavisados. O povo faz cantina. Mas aquela cantina que o povo faz para vender mingau, para vender bolo, para vender torta, isso e aquilo, que os intitulados pastores falam que é para a obra de Deus, para a obra de Deus não, é para o bolso deles, é para a obra do bolso deles, porque o dinheiro vai para a mão deles. O dinheiro todo que entra, ele pega, faz o quê? Tira uma parte, paga o salário de alguns pastores que estão lá com ele também, no seu ministério de ladrão. Outra parte, paga uma zeladora que trabalha lá, de carteira assinada também.
E o resto que sobra fica ali para o dono do CNPJ, do templo religioso. Então, meus amados irmãos, os intitulados pastores, eles começam pobre. Eles chegam pobre, abrem seus templos religiosos. Em menos de 2 anos, esses caras se tornam poderosos e ricos. Começa a ganhar dinheiro do povo, começa a fazer a chamada campanha. Aonde tem na Bíblia Jesus fazendo campanha? Aonde tem na Bíblia o apóstolo Paulo fazendo campanha? Aonde tem na Bíblia os apóstolos da igreja primitiva fazendo campanha? Eles trouxeram isso da religião católica, porque a religião evangélica é filha da religião católica. A religião evangélica está montada no paganismo. O pai do cristianismo não é Jesus. O pai do cristianismo é Constantino. Constantino, em 325 d.C., oficializou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano, assim como a religião judaica e assim também como o paganismo. E Constantino nunca foi cristão. Constantino era pagão. Como ele era pagão e como Constantino tinha uma mente pagã, ele fez o quê? Ele era imperador. O seu cargo de imperador estava ameaçado, ele queria conquistar poder e mais 3 nações e mais poder. Por uma questão política, ele se uniu ao clérigo, ele se uniu à religião. Aí o que aconteceu? Ele oficializou em 325 d.C. o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano. E como ele oficializou, o que aconteceu foi o seguinte: Constantino era pagão, tinha uma mente pagã. Tudo que era do paganismo, ele trouxe para a religião católica. Então, a religião católica e evangélica está montada no paganismo. Porque quem chamava o púlpito, o chamado púlpito, esses púlpitos aí genéricos, quem chamava esses altares, esses púlpitos de lugar santo, eram os pagãos. E como Constantino tinha uma mente pagã, ele veio do paganismo e ele era pagão, ele mandou também colocar em cima dos púlpitos da religião católica cadeiras. E ele mandou construir templos católicos e colocar um púlpito também, mandou construir púlpito dentro do templo. E aí o que aconteceu? Eles construíram o púlpito e passou a chamar aquele púlpito de altar. E passou também a chamar aquele púlpito de lugar santo, de lugar venerado, e fala que não é qualquer um que pode subir naquele púlpito. Você está entendendo? Só uns ungidos de Zeus. Então, os intitulados pastores do Brasil, o que eles têm aí é profanação romana. O que eles pregam para o povo aí é paganismo, é puro paganismo. É miticismo. Esse negócio de copo com água depois da oração. Esse negócio de campanha da vitória, campanha disso, campanha daquilo. Isso é macumba-evangelho. Isso não é evangelho. Isso não tem nas cartas do apóstolo Paulo. Isso não é evangelho. Então, meus queridos e amados irmãos, a religião é um engano. A religião, ela veio para escravizar as vidas com dogmas, preceitos e doutrinas de homem. Esses altares que ele chama de santo e de lugar consagrado, isso é do paganismo, isso é paganismo. Porque na religião que Constantino fazia parte lá no paganismo, os gregos, os pagãos, chamavam seus templos, seus púlpitos, seus altares de lugar santo, lugar respeitado, lugar venerado. Como Constantino tinha uma mente pagã, ele mandou construir basílica na religião católica, templos católicos, mandou também colocar púlpito, altar e chamou de lugar santo, de lugar sagrado. Mas isso é heresia, porque altar na Bíblia nunca foi lugar de orar. Altar na Bíblia nunca foi lugar de pregar. Altar na Bíblia nunca foi lugar de cantar.
Altar na Bíblia era lugar de matar. Então, esses púlpitos genéricos que tem aí nesses templos religiosos não é santo conversa nenhuma. Eu já vi intitulado o pastor chegar em templo religioso antes de subir nesses púlpitos, orar meia hora antes, pedindo perdão a Deus de tudo que é pecado, né? Que ele cometeu. Pedir perdão para depois subir, porque ele disse, não, em cima do púlpito tem um anjo. Como tem um anjo em cima do púlpito, eu tenho que ter reverência. Isso é paganismo. Isso é idolatria. Você está entendendo? Isso é idolatria, é pagão, é paganismo. Eu já cheguei em templo religioso para pregar quando eu fazia parte do sistema religioso, que a pastora lá, intitulada pastora Sargentona, falou, aqui só quem sobe, só quem Deus me revela. Só quem Deus me revela que sobe aqui nesse altar. Nesse púlpito. Quem tiver em adultério não sobe. Quem tiver em pecado não sobe, porque se subir o anjo mata. Se subir o anjo passa a espada. Se fosse do anjo matar, já tinha matado ela. Porque ela mente com o nome de Deus lá para ganhar dinheiro. Se subir aqui em cima desse altar, o anjo mata. Se tiver em pecado, o anjo mata. Se fosse do anjo matar, tinha matado ela, porque ela prega a lei de Moisés e cobra dízimo como 10% dos filhos de Deus, de aposentado, de aposentada, de pai de família, que às vezes não tem nenhuma bolacha velha para comer dentro de casa. E eles cobram porque eles são cruéis e são perversos e são cães gulosos. Só que altar na Bíblia nunca foi lugar de pregar ou cantar. Altar na Bíblia era lugar de matar. Quando você fala isso para um religioso que está com o véu de Moisés na mente, no coração, eles falam isso é heresia. Porque aquele altar lá, aquele púlpito é santo, isso é idolatria. Altar na Bíblia nunca foi lugar de cantar nem de pregar, era lugar de matar, de fazer sacrifício de animais. Olha o que está escrito aqui em Levítico, capítulo de número 6, e o versículo de número 11, diz assim, depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. Versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Então, o altar era lugar de fazer sacrifício de animais e aspergir o sangue do animal sobre o altar. Nunca foi lugar de pregar. Era lugar de matar, de fazer sacrifício de animal, de imolar animais. E ele chama esses supostos altares dele de lugar santo, de lugar sagrado. Isso é idolatria, isso é pagão, isso é paganismo, isso veio do paganismo. Versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Porque isso aqui era a ordem que tinha. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, quando eles iam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, eles pegavam o animal, imolavam o animal e aspergia, derramavam o sangue do animal sobre as pontas do altar. Então, altar nunca foi lugar de pregar, era lugar de matar. Entende? Então, olha como é o engano da religião. Agora, por que os intitulados pastores não pregam isso para o povo dentro dos seus templos religiosos? Por que eles não chegam para o povo e falam, pessoal, esse altar aqui não é lugar sagrado, não é lugar ungido, não é lugar santo, não era nem para existir esse altar aqui, porque nosso altar é Cristo, pessoal. O nosso altar é Cristo. Altar na Bíblia era lugar de matar. Eles não falam isso porque dentro da religião não há verdade. E neles também não há verdade. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 25. E eles não têm nenhum objetivo de que o povo descubra a verdade, porque se o povo descobrir a verdade, como é que a cada dia eles vão se enriquecer? Como é que a cada dia eles vão abrir templos, empresas religiosas filiais? Não tem como. Então,
Na religião, o que existe é mentira, meus irmãos. Como a irmã Vilma Moreira colocou aí. Olha, eu nunca vi um outro lugar que tenha mais mentira que na religião. E é verdade. É tanta mentirada, meus irmãos. É tanta mentira. No dia que o povo resolver abrir as suas Bíblias e comparar tudo que esses líderes religiosos, esses intitulados pastores, pregam em cima dos seus púlpitos genéricos, esses templos tudo vão esvaziar. Porque o que eles pregam lá é o engano. Não tem nada de evangelho. Não tem nada das cartas de Paulo. É puro engano na religião. Levítico 3, versículo 3 diz assim. Eu vou ler aqui para os irmãos. Levítico capítulo 3, versículo 3. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fresura e toda a gordura que está sobre a fresura. Versículo de número 9. Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda total, ao qual tirará do espinhaço a gordura que cobre a fresura e toda a gordura que está sobre a fresura. Versículo 13. E porá sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, os filhos de Arão, eles pegavam os animais que eram sacrificados e aspergiam o seu sangue sobre o altar, porque o altar era lugar de matar. E a religião diz que os púlpitos, que os altares, é lugar de pregar, é lugar de orar. Por quê? E o povo come desse reggae por quê? Porque tem preguiça de ler a Bíblia. Porque os evangélicos, eles são idólatras. Eles idolatram os pastores. Eles idolatram a pastora. Eles idolatram a pregador. Eles idolatram cantor. Eles idolatram cantora. Eles idolatram apóstolos e bispo. Então, tudo que o intitulado pastor fala é como se fosse Deus. Pastor na terra é como se fosse Deus para eles. Para os evangélicos, para os religiosos, pastor na terra é como se fosse Deus. Tudo que o pastor fala, eles comem, eles acreditam. O pastor pode falar 1000 mentiras, mas só porque carrega esse título de pastor, eles comem desse reggae. Eles acreditam, porque eles são idólatras. Então, a religião evangélica é filha da religião católica. Os evangélicos não têm moral nenhuma para falar da religião católica, porque a religião católica é a mãe deles. Na religião católica, o povo adora imagem de escultura. É uma idolatria. Na religião evangélica também é outra idolatria. Os crentes adoram pastor. Os crentes adoram templo. Templo de pedra. Os crentes adoram pregador. Adoram cantor. Adoram cantora. Adora ou não adora? Adora. Para eles só serve aquilo que os intitulados pastores dizem para eles. Os religiosos, os evangélicos falam mal dos ateus. Mas os verdadeiros ateus são os evangélicos. Porque os evangélicos, tem evangélico que mesmo você esfregando a Bíblia na cara dele, abrindo a Bíblia e mostrando um capítulo e versículo, eles dizem: eu não aceito e eu não creio, eu não acredito. Eles só acreditam naquilo que seus líderes religiosos dizem. É isso aí, irmã Vilma Moreira. Eles adoram templos. Eles adoram obra arquitetônica. Eles adoram templos de pedra. Eles adoram objetos de culto. Que objetos de culto? Lenço ungido, copo com água depois da oração. Não há um capítulo e um versículo na Bíblia Jesus mandando alguém tomar copo com água depois da oração. E Jesus dando um copo com água para a pessoa tomar depois da oração. Isso não é evangelho, é macumbogeia.
Eles adoram a campanha da pedrinha de Davi, da vara de Moisés. Eles adoram a campanha do travesseiro ungido, que de ungido não tem nada, do sabonete ungido, que de ungido não tem nada. Eles adoram isso. Eles são igual os atenienses. Quando Paulo entrou lá no templo dos atenienses, Paulo disse: varões atenienses, eu vejo que vocês são em tudo supersticiosos. Vocês são religiosos. Lembra lá? Atos capítulo 17. Eu vou ler para você. Atos capítulo 17. Glória ao Pai. Atos capítulo 17, versículo de número 21 em diante. Olha o que Paulo disse. Atos 17, versículo 21 diz assim: pois todos os atenienses e estrangeiro residente de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ou seja, eles acreditavam muito em superstição, eles eram supersticiosos, religiosos ao extremo. Versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, os varões atenienses eram tão religiosos, tão supersticiosos, tão religiosos, que eles tinham no seu santuário lá, eles tinham objetos de culto. Em outra tradução está escrito assim: porque passando eu e vendo os vossos objetos de culto. É o que a chamada igreja hoje tem aí, objetos de culto. É a bandeira de Israel, que eles chamam de bandeira ungida. É o óleo ungido, para colocar na cabeça das pessoas, para ungir pessoas. Objetos de culto. É a campanha da vassoura ungida, objeto de culto. É a campanha do lenço da vitória, que de vitória não tem nada, objetos de culto. Eles são religiosos, eles são supersticiosos. Só que os atenienses eram tão supersticiosos e religiosos que eles adoravam a Deus sem conhecer. Olha o que Paulo disse no versículo de número 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eles honravam a Deus sem conhecer a Deus. Assim são os evangélicos. Eles até mesmo são religiosos ao extremo. Eles adoram a Deus sem conhecer a Deus. Eles pensam que Deus é o que está dentro da religião. Eles pensam que Deus é o que está dentro dos templos religiosos. Eles honram a Deus, mas não conhecem a Deus. Porque são supersticiosos, são religiosos, mas não conhecem ao Pai. Aí no versículo 24, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim: ó Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Quer dizer, os varões atenienses, eles sendo religiosos,
eles sendo supersticiosos, eles estavam querendo buscar Deus, eles estavam tateando para buscar a Deus. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim: Deus não está longe de cada um de nós. É o que os evangélicos fazem. Eles dizem: eu vou para a campanha buscar a Deus. Eu vou para o templo buscar a Deus. Só que Paulo disse no versículo 27 que Deus não está longe de cada um de nós. Ele não está longe. Deus está onde, gente? Ele está dentro de você. Ele habita no teu espírito. Ele está na tua vida. Ele habita em você. Você não precisa buscar Deus em canto nenhum, porque Ele habita em você. Os religiosos, eles buscam a Deus aonde Deus não está. Eles vivem tateando, querendo buscar a Deus, sendo que Deus já mora dentro deles. Eles dizem: eu vou para a vigília buscar a Deus. Deus não quer ser buscado. Ele já mora em você. Como é que eu vou buscar quem já mora em mim? Ative a sua mente, por favor. Como é que você vai buscar aquele que já mora dentro do teu espírito? Não existe, gente. Não existe buscar a Deus. Ninguém busca a Deus, porque Deus já mora dentro de você. Ele já fez morada em você. Você é o templo do Pai. Você é o templo do Espírito Santo. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que é vocês, que sois vós, é santo. Peraí, o templo de Deus não é o templo lá do Brás, não, em São Paulo? O templo de Deus não é aquele templo de Salomão, levantado por esse falso profeta aí, não? Que levantou aí esse tal templo de Salomão? Paulo disse que não. Paulo voltou do paraíso do terceiro céu e disse o seguinte: é esse: o templo de Deus sois vós. Vocês é templo e morada do Espírito Santo, e não tijolo, e não paredes, e não brita. Eu estou pregando aqui nessa manhã para os espíritos. Eu estou pregando aqui nessa noite para os espíritos aperfeiçoados. Eu estou pregando aqui nessa noite para os filhos do Pai. Eu estou pregando aqui nessa noite para templos de Deus. Vocês são templos do Espírito Santo. Glórias a Deus. Ele habita em você. Ele não habita em paredes. Foi o que Paulo disse no versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Ele disse que não habita. Se ele disse que não habita em templo feito por mãos de homem, é porque ele não habita. Ele habita em você. No versículo 25, Paulo disse: nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todos a vida e a respiração a todas as coisas. Deus não é servido por mão de homem, querido. Os religiosos dizem: eu sirvo a Deus. Quem inventou esse negócio que nós servimos a Deus, só se for intitulado pastor, que o cofre estava esvaziando lá, e aí ele olhou para o povo e falou: vocês têm que estar aqui domingo de novo. Tem que estar aqui domingo. Por quê? Para encher o cofre de novo. Por quê? Porque vocês servem a Deus. Como é que eu sirvo a Deus? Como é que você serve a Deus? Que Paulo disse pelo Espírito Santo que Deus não pode ser servido por mão de homem algum. Deus não pode ser servido por homem nenhum, porque é Ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Eu não sirvo a Deus, eu sou filho de Deus. Você não serve a Deus, porque Deus não pode ser servido por mão de homem nenhum. Você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, não há verdade dentro dos templos religiosos. Os evangélicos idolatram templo, idolatram pastor, idolatram pregador. Os intitulados pastores abrem templos e mais templos. E depois desse negócio aí, depois que o povo descobriu
que ser pastor dá dinheiro e que abrir igreja, né? A chamada erradamente igreja, dá dinheiro, cada um está abrindo os seus ministérios. Um abre um templo na esquina ali, outro abre um templo ali na outra esquina, outro abre um templo aqui embaixo, outro abre um templo ali. E vocês já repararam que cada templo desse aí tem um ministério? Na graça não existe vários ministérios. Na graça só existe um ministério, que é o ministério do Espírito. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. E como o ministério da lei, o ministério de morte e condenação vem em glória, quanto maior será a glória, o ministério do Espírito. Então, na graça e em graça não existe vários ministérios. Só que na religião existe vários ministérios, irmão Elias Paulo. Ali, abriu uma igreja. Como é o nome daquele ministério? Aquele ministério é do pastor Manassés. Ali, abriu outra igreja. Outro templo religioso. De quem é o ministério lá? O ministério lá é da pastora Solange. No outro lado, abriu outro ministério. De quem é o ministério? O ministério do pastor Marlon. Só que na graça e em graça, Paulo diz que só existe um ministério, que é o ministério do Espírito. E você já reparou que o sistema religioso é desunido entre eles mesmos? Cada um prega uma doutrina. Cada um tem uma doutrina. Um templo religioso, a igreja aqui não pode cortar o cabelo. Na outra igreja na esquina já pode cortar o cabelo. No templo religioso aqui, guarda o sábado. No outro templo ali já prega contra guardar o sábado, não pode guardar o sábado. Cada um tem uma doutrina. E quando você questiona os religiosos sobre isso, eles falam que nada, me deixa em paz, me deixe tranquilo, porque cada igreja tem sua doutrina. Cada igreja tem sua doutrina. Cada igreja tem sua doutrina. Na igreja de Cristo, vida das pessoas, só existe uma doutrina, que é a sã doutrina revelada a Paulo no paraíso, no terceiro céu, pelo Cristo ressuscitado em espírito. Então, para nós, povo da graça de Deus, só existe uma doutrina, que é a sã doutrina da graça de Deus. Não existe várias doutrinas. Cada um prega uma coisa. Aqui prega que não pode cortar o cabelo. Aqui prega que não pode guardar o sábado. Aqui já prega outra coisa. O sistema religioso é confuso entre si e é desunido. Os intitulados pastores do Brasil não gostam um dos outros. Eles não gostam, eles não se suportam. Eles não gostam um dos outros. Quando eu fazia parte do sistema religioso, que eu era pastor lá dentro, eu via todos os pastores falam mal um dos outros. Todos os intitulados pastores arma para o outro. Todos os intitulados pastores arma para o outro, porque todos são cães gulosos. Não há união entre eles. Um prega uma coisa, outro vai lá e desfaz. Um prega uma mensagem, o outro vai lá e refuta. Não há união entre eles. Os intitulados pastores do Brasil só se unem em prol de uma coisa. Só para cobrar o dízimo. Aí eles se unem. Eles são desunidos entre si. Eles são hipócritas. Eles apertam a mão ali em cima do púlpito. Eles falam com os outros, mas são invejosos, quer ver a queda um dos outros. Eles são desunidos. Eles só se unem em uma coisa, para roubar o povo em nome de Deus, para cobrar o falso dízimo em dinheiro mensal. Porque dízimo é um grande estelionatário com o nome de Deus. Dízimo em dinheiro mensal é um grande roubo. E dessa teta por nome dízimo, nenhum intitulado pastor quer deixar de mamar. Eles são desunidos. Não há união no sistema religioso. Não há união. Quer ver uma coisa? Faça uma live aí
Uma semana pregando contra o falso dízimo em dinheiro mensal. Joga aí no YouTube, joga aí em tudo que é... Joga no Instagram, no WhatsApp. Se os intitulados pastores, bispos e apóstolos vê sua live pregando contra o dízimo, misericórdia, eles se unem todos contra você e fala que é o Murra que está te usando, fala que é o Exu Miranda, fala que é o diabo, é o demônio na tua boca, que não sei o quê, e até te ameaçam. Porque eles só são unidos para isso, para roubar o povo em nome de Deus. São uma quadrilha de ladrões, irmão. São uma quadrilha de ladrões que roubam o povo em nome de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque através da pregação da graça, os cofres desse sistema estão esvaziando. Os donos dos templos religiosos vão perder seus empregos, porque tem uma caravana aí, tem uma multidão saindo de dentro do sistema religioso. Tem uma multidão abandonando essas empresas religiosas com nome de igreja. Tem uma multidão saindo, irmão Vilma Moreira. Tem uma multidão largando esses templos, porque chega de engano, chega de mandinga, chega de feitiçaria. Esses homens são bruxos. São bruxos. Eles fazem feitiçaria e usando o nome santo de Deus. Chega de engano. Graça neles, evangelho para cima deles. O povo está cansado de ser enganado, meu irmão. Tanta gente que deixou de se cuidar para botar dinheiro na mão desses homens, para enriquecer esses cães gulosos. Então, para a gente encerrar essa live, olha o que Jesus de Nazaré ainda disse. Em Mateus capítulo 23, e o versículo de número 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Os escribas e fariseus, eles amavam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, nas ceias, nos banquetes. Sinagoga é o quê? Templo religioso. Jesus de Nazaré disse isso aqui há mais de 2000 anos atrás. E isso se cumpriu hoje. Por quê? Quem é que ama as primeiras cadeiras dentro dos templos religiosos? Os intitulados pastores. Ah, e eles brigam para sentar nas primeiras cadeiras em cima dos seus altares. É uma briga. E a religião, ela é racista. O racismo está imperado dentro da religião. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu sentava na cadeira no púlpito, aí tinha um irmão que era presbítero que sentava também no púlpito. Aí quando chegava o intitulado pastor, na frente de todo mundo, o intitulado pastor presidente fazia o presbítero levantar para dar o lugar para o pastor que chegou. Há uma separação dentro da religião. Eles não se unem, não são unidos. Há uma separação, há uma acepção de pessoas. Entende? Eles amam os primeiros lugares dentro das sinagogas, dentro dos templos religiosos. Tantas vigílias que eu já fui pregar, que eu estava sentado na frente, ali, junto com alguns intitulados pastores e bispos, presbíteros. E aí chegava o cantor de nome de renome fulano de tal. Aí tinha um presbítero, o pastor chegava no ouvido dele e falava assim, ó, levanta daí, senta lá atrás. Senta lá atrás do púlpito, porque o cantor fulano de tal vai cantar aqui hoje, ele vai sentar aqui na frente, dá o lugar para ele. Às vezes fazia um irmão que era pobrezinho, simplesinho, um presbítero, evangelista, levantar para dar o lugar para outro intitulado pastor, rico, milionário, de nome de renome. O sistema religioso, irmão, eles fazem separação em tudo. Entendeu? Quando eu fazia parte do sistema religioso, quando eu chegava dentro de um templo, quando eu ia visitar algum templo religioso com minha família, eu dava a carteirada, porque eu tinha credencial de pastor. Quando eu chegava com minha esposa nos templos religiosos, que eu via o porteiro, eu pegava a minha credencial de pastor e falava assim, cheguei. Quem é o senhor? A nossa carne gostava, né, irmão? No sistema. Quem já teve cargo no sistema religioso, a carne gostava.
Irmã Vilma Moreira, a carne do homem gosta. Eu chegava nos templos religiosos com minha credencial de pastor, apresentava para o porteiro, ele pegava minha credencial, olhava assim, a carta de recomendação. Aí ele falava, me acompanha até o púlpito. E às vezes eu usava uma pasta, né, brilhosa, ele deixa eu carregar a pasta do irmão. Aí pegava a minha pasta para levar para o púlpito. Eu tinha honras de homem. Eu chegava lá no suposto púlpito lá, num púlpito genérico, sentava. Aí o intitulado pastor lá falava assim, ó, o seguinte é esse. Chegou um pastor aí da Bahia em nosso meio. Quem ia pregar o presbítero fulano de tal. Tira ele porque chegou um pastor. Aí me dava o microfone. Aí falava, irmão, tem um pastor em nosso meio. E a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. O irmão fulano de tal ia pregar a mensagem hoje, mas a gente vai deixar para o mês, porque quem vai pregar hoje é o pastor fulano de tal. Então a religião faz separação de pessoas, faz acepção de pessoas. Entende? E chega de religião, meus irmãos. Chega de engano, chega de religião. Na religião, só quem tem moral é quem tem dinheiro e tem carro novo. E quem dá lucro lá dentro. Quem não dá lucro não tem moral, não tem nem oportunidade. É um engano, tudo isso é engano. Como escrever aqui, ó, tudo isso era engano. E é verdade, tudo isso era engano. E hoje eu considero tudo isso como esterco para ganhar Cristo, o ressuscitado. Porque dentro da religião eu tinha honras de homens. Eu tinha honras de homens. Eu tinha honras de homens, mas não tinha alegria dentro do meu ser. Eu tinha aplausos, eu tinha o público, mas não tinha alegria dentro de mim. Hoje eu vivo seguro, tranquilo, sem temor do mal, sem ter aquela vida de religiosidade. Vivo hoje adorando o Pai em espírito e em verdade, e tenho uma grande alegria dentro de mim. Hoje eu aprendi a viver pela fé. Como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Eu aprendi a confiar no Pai. Eu só faço crer no cuidado de Deus. Então, meus irmãos, a religião é um engano. Eles são hipócritas. Eles amam serem chamados de pastor. Os intitulados bispo e apóstolo, eles amam de ser chamados de meu bispo, de meu apóstolo, de meu pastor, de meu pai na fé. Eles amam as primeiras cadeiras em cima dos altares, porque eles são carnais. Eles só pensam nas coisas da terra, nas coisas terrenas. Eles são mercenários e cães gulosos. E Jesus continua dizendo, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, versículo 7, e as saudações nas praças, e os serem chamados de rabi pelos homens, rabi, rabi. Os escribas e fariseus, irmã Elias Paulo, eles gostavam de ser saudados pelas praças públicas. Eles gostavam de ser chamados de mestre, de doutores, de rabi. Assim também são os teólogos hoje, dentro dos templos religiosos. Eles gostam de ser chamados de PhD em teologia. Eles gostam de ser chamados de professores da escola dominical. Eles gostam de ser chamados de bacharel em teologia. Entende? Aí Jesus de Nazaré disse, os escribas e fariseus, eles gostam de ser saudados pelos homens nas praças e de serem chamados também pelos homens de rabi, de mestre. Aí Jesus disse no versículo de número 8 assim, vós, porém, não queira ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E nem queira ser chamado de guia, porque um só é guia. Sabe o que é guia aqui? Sabe o que é guia? Pastor. Porque os guias
eram os sacerdotes que faziam sacrifício de animais pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Eles eram chamados de guias. Aí Jesus olhou para os seus 12 discípulos e disse: vocês, porém, não queiram ser chamados pelos homens de mestre, porque um só é mestre. Não queira ser chamado pelos homens de rabi. Não queira ser chamado pelos homens de pai, porque um só é pai. E os intitulados pastores gostam de ser chamados de pai na fé. Gostam de ser chamados de pastor. Aí Jesus disse: porque só existe um pai, só existe um guia, só existe um mestre, só existe um pastor. E todos vocês são irmãos. Meu amado, a única hierarquia que eu conheço no Evangelho da Graça é que só existe um pastor, que é o Cristo ressuscitado. E todos nós somos irmãos. Todos nós estamos submetidos ao único pastor, que é o Cristo, o ressuscitado. E todos nós somos irmãos. Ninguém em graça e na graça é pior e melhor do que o outro. Todos nós estamos submetidos ao único pastor, que é o Cristo ressuscitado. Não existe mão de homem sobre nós. Não existe ordenança de homem sobre nós. Só existe o Cristo ressuscitado sobre nós. É Ele que governa nossas vidas. É Ele que governa tudo. Ele é poderoso. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que manda na tua vida. Glória a Deus. Não existe homens pastor. Pastor, só Cristo. Foi o que ele disse lá em João capítulo 10, versículo 8. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele disse todos. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. No livro histórico de João, capítulo 10, versículo 12, Jesus de Nazaré disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E ele deu sua vida pelas ovelhas, pelos judeus que eram ovelhas de origem judaica, na cruz do Calvário. Já o mercenário, o assalariado, que são os intitulados pastores que recebem salário, que não é pastor, de quem também não pertence às ovelhas, quando eles vê o lobo, eles fogem. Porque eles são assalariados, eles são mercenários. E o lobo destrói e dispersa as ovelhas, mas eu sou o bom pastor. Quais desses intitulados pastores, bispo e apóstolo, que morreu na cruz do Calvário? Nenhum. Quais desses intitulados pastores que tinha coragem de morrer na cruz e derramar até a última gota de sangue? Nenhum. Eles não têm coragem de ajudar pessoas que estão passando necessidade dentro dos seus templos religiosos. Imagine morrer na cruz. Então, não existe homens com título de pastor. Quem se intitula pastor, bispo e apóstolo hoje está usurpando um título que só pertence ao Cristo, o ressuscitado, porque só o Cristo ressuscitado é pastor. Existem irmãos aí que têm um dom de pastor. É diferente. Existem irmãos que têm um dom de pastor, que tem um dom da palavra, tem um dom de pastor, prega o evangelho, né? É uma pessoa que tem sabedoria dada pelo Espírito, tem um dom de pastor. Mas dom é uma coisa e título é outra. Existem pessoas que têm um dom de pastor, mas não é pastor, porque pastor como título só existe um, que é o Cristo, o ressuscitado. Meus amados irmãos, vou ser sincero para os irmãos, quando eu falo que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, eu estou falando que Deus não habita nesses templos onde se prega a lei, onde se cobra dízimo, onde se batiza pessoas nas águas, onde carne está lavando outra carne. Carne lavando carne. Isso aí era obra da lei de Moisés, onde os sacerdotes, eles lavavam o cordeiro na bacia por nome, eles lavavam o cordeiro até as entranhas na bacia por nome propiciatório. Eles lavavam o cordeiro até as entranhas
antes de sacrificar o cordeiro, antes de imolar o cordeiro. Então, eles sim lavavam lá, porque era obra da lei, era uma obra da lei de Moisés, era mandamento da carne, porque nada das ordenanças da lei de Moisés é do Espírito, era mandamentos carnais, era mandamentos da carne. Entende? Só que o templo que Deus não habita é um templo que tem a lei de Moisés, que se prega dízimo, que se tem a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, que tem esse falso batismo nas águas, que tem bandeira de Israel, que tem os elementos judaicos do templo de Jerusalém, que caiu em 70 depois de Cristo. Eu não sou contra os irmãos se reunir em casa, ou até mesmo se reunir em um lugar, em um espaço, para pregar o verdadeiro evangelho. Eu não sou contra se reunir. Eu não sou contra a reunião. Eu sou contra o comércio com o nome de Deus. Eu sou contra as mentiras com o nome do Pai. Eu sou contra as barganhas, as mantingas. Eu sou contra o comércio que os intitulados pastores fazem com o nome de Deus. Aí eu sou contra, aí eu entro com o evangelho. Mas eu não sou contra os irmãos se reunirem em graça para pregar o verdadeiro evangelho, sem comércio, e pregar só o evangelho puro e limpo do Cristo ressuscitado. Eu não sou contra os irmãos se reunir. Eu não sou contra. Eu sou contra a pessoa se reunir em um templo para cobrar dízimo, para batizar pessoas nas águas, para dar pão e suco para as pessoas todo mês. Aí eu sou contra, aí eu entro com o evangelho. Mas os irmãos se reunirem num espaço para pregar o verdadeiro evangelho da graça, eu não sou contra. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. A única hierarquia que há entre nós é que Cristo, ele é o nosso pastor que conduz a nossa vida em triunfo, e todos nós somos irmãos. Né? Pastor não é cargo, pastor não é título, pastor é dom. E o dom, ele dá a quem ele quer. Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo disse: e ele levou cativo em cativeiro e deu dons aos homens. Ele não deu título aos homens. Ele não deu cargo aos homens. Ele deu dons aos homens. No versículo 11, Paulo disse: e ele mesmo ali é o Cristo, deu uns para pastores, dom, e outros para profeta, dom, e outros para apóstolo, dom, e outros para doutores e mestres, dom, e outros para evangelista, dom, tendo visto o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o pastor é um dom. Eu estou aqui nessa live no dom de profeta. Eu não sou profeta. Porque no livro histórico de Lucas, capítulo 16, versículo 16, está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então hoje não existe mais profeta. Mas eu estou aqui no dom de profeta, porque o dom a missão do profeta no antigo pacto, na velha aliança, no Antigo Testamento, não era trazer bênção para o tal anjo da igreja. Não era trazer uma mensagem de prosperidade, era denunciar. Os profetas como Elias, como Ezequiel, como Isaías no Antigo Testamento, eles denunciavam a idolatria. Eles denunciavam o erro. Eu estou aqui nessa live no dom de profeta, denunciando o sistema religioso, denunciando as mentiras da religião, denunciando esses vira-lata, os lobos vorazes, os cães gulosos. Eu estou aqui no dom de profeta. E todos vocês que pregam o evangelho e denunciam esse sistema, vocês estão num dom de profeta. A unção que estava na vida de Paulo, eu creio que está também na minha vida e na tua vida, porque Paulo denunciava. E nós também temos que denunciar esse sistema maldito, esse sistema podre, corrompido, que é o sistema religioso, aonde não há verdade dentro dele. Não há verdade no sistema. E é para cima deles, meus irmãos. É para cima deles. Vamos continuar pregando esse evangelho limpo, porque para a glória de Deus, muitas pessoas estão sendo libertas do sistema religioso.
Muitas pessoas estão abandonando os templos religiosos, do norte ao sul, do sul ao oeste, agora é graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação na mente de todos os homens. A graça de Deus, aleluia, já é manifestado entre nós. Glórias a Deus. As pessoas estão conhecendo o verdadeiro evangelho e as pessoas estão vivendo em vida e em perfeita vitória. E para a gente encerrar agora com uma breve oração, eu quero dizer algo para os irmãos. Quando eu assisto uma live de um irmão ou de uma irmã, quando eu vejo um canal de um irmão no YouTube ou de uma irmã, hoje em graça, porque no sistema religioso é assim, as pessoas só pensam nas coisas carnais, só pensam nas coisas da terra, e no sistema religioso as pessoas só ouvem uma mensagem de alguém que tem nome e de renome. E quando alguém do sistema vai num canal no YouTube de alguma pessoa do sistema religioso, olha logo a quantidade de inscritos que tem um irmão, ou que tem a irmã, ou se a pessoa tem nome ou se não tem nome. Hoje em graça, com meus olhos iluminados, pelo Cristo ressuscitado, quando eu vejo um irmão pregando o evangelho da graça, pode ser a pessoa mais simples que for, eu ouço. Tem irmãos aqui no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, que eu ouço direto e tenho um prazer de ouvir. Pessoas que não têm nome, pessoas que não é conhecido por ninguém, mas é conhecido pelo céu. Entende? Que pessoas que não têm nome, que não têm renome, mas eu ouço. E até eu me inscrevo no canal no YouTube. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a ninguém conheçamos segundo a carne. A ninguém, em graça, depois da cruz, conhecemos segundo a carne. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que a ninguém conheçamos segundo a carne. Embora nós conhecemos a Cristo segundo a carne, disse Paulo para os irmãos lá em Corinto, hoje não conhecemos como ele era. Porque hoje Jesus não é mais Jesus de Nazaré. Hoje ele é o ressuscitado. Ele é um espírito ressuscitado. Então, depois da cruz, a ninguém conheçamos segundo a carne. Hoje Jesus não é mais o Jesus de Nazaré. Hoje ele é o Cristo ressuscitado. Entende? E nós somos espíritos, meu irmão. Nós somos espírito revestido de carne e sangue. Foi o que Paulo disse em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Que assim como nós somos revestidos de carne e sangue, ele também ali foi Jesus de Nazaré, se revestiu, participou das mesmas coisas de carne e sangue, para que pela sua morte na cruz, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, que era a lei de Moisés. Então, em graça, a ninguém conheçamos segundo a carne. Então, não estou aqui para olhar defeito na irmã, defeito no irmão, quantos inscritos tem no canal, se o irmão fala bem, se o irmão fala bonito. Eu não quero saber se o irmão fala bonito, se o irmão fala errado. Eu quero saber se o irmão está pregando a verdade. Eu dou tudo para ouvir a verdade. Eu não estou aqui para falar bonito, para falar grego, aramaico, falar bem. Eu estou aqui para pregar a verdade do evangelho. Não a verdade dos evangélicos, mas a verdade do evangelho. Então, meus amados e queridos irmãos, hoje eu vivo em perfeita vitória, hoje eu vivo reinando em vida e em perfeita vitória para a glória do Cristo, o ressuscitado. Graça e paz e até a próxima live. Vamos fazer uma breve confissão para nós encerrarmos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu preguei aqui para os Espíritos, Pai, aperfeiçoados. Eu preguei aqui para os teus filhos, Pai, para a glória e honra e louvor do teu eterno nome. Pai, que essa palavra, que essa espada do Espírito dilacere almas e entre no coração dos ouvintes. E que as pessoas que vão ouvir essa mensagem sejam libertas na mente, no entendimento do sistema religioso e venham para a graça, viver, reinar em vida e em perfeita vitória.
Que as pessoas que vão ouvir essa mensagem sejam transformadas e libertas por esse poderoso evangelho da graça de Deus. Continua abençoando teus filhos e as tuas filhas, pois eles já são abençoados. Se tiver aqui, Pai, nessa live alguém enfermo ou doente, cura eles pela pregação da fé, segundo a tua vontade. Em nome do Cristo ressuscitado. Amém. Amém, eleitos. Deus continue abençoando a todos. Quero mandar aí um abraço aí pro irmão Elias Paulo, de Açailândia, Maranhão. Esse abençoado filho do Pai aí, filho do Eterno. Graça e paz, irmão Elias Paulo, de Açailândia, Maranhão. Quero também mandar aí a graça e a paz pro irmão Ricardo Teixeira também. Deus continue te abençoando, eleito. Quero mandar também aí a graça e a paz para o irmão que estava aí agora, irmão César. Irmão César, Deus continue te abençoando. Quero mandar também a graça e paz para o meu irmão Carlos Alberto de Feira de Santana, Bahia. Meu irmão Carlos Alberto, aí de Feira de Santana. Deus continue te abençoando, né? Ele colocou aí Sonfonias capítulo 2, né? Que fala, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Mas esse congregar ali, meu irmão, foi para os judeus, foi para o povo de Israel, para eles se congregarem. Não tem nada a ver em as pessoas estar congregando dentro da chamada erradamente igreja e dando dízimo, tomando a chamada Santa Ceia aqui de Santa, não tem nada, participando de batismo nas águas, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. É como eu disse, eu não sou contra os irmãos se reunir, mas para pregar o verdadeiro evangelho da graça, sem cobrar dízimo, sem pregar a lei de Moisés, e pregar a verdade do evangelho, não a verdade dos evangélicos, entendeu? O que nós ouvimos, meu irmão, dentro do sistema religioso foi pura enganação. Nós ouvimos foi a lei de Moisés. A gente nunca ouviu o verdadeiro evangelho do Cristo ressuscitado. Evangelho eu ouço hoje na graça de Deus. Evangelho eu prego hoje na graça de Deus. Então, meu irmão, se você ainda está nesse sistema religioso, sai desse sistema religioso. Vive em vida em perfeita vitória e pregue também o evangelho da graça, rapaz. Pregue também o evangelho da graça. Vem para a graça também. Esse meu irmão aí, Carlos Alberto de Feira de Santana, começou comigo. A gente começou a ler Bíblia com 11 anos de idade. 11 anos de idade, eu ia pregar nos chamados congressos aí, na religião evangélica aí, nas festividades, ele também pregava, entendeu? Mas o que a gente pregava ali, meu irmão, era a lei de Moisés, não tinha nada do evangelho da graça. Graça eu prego hoje, evangelho eu prego hoje, amém? Então vem para a graça também, reinar em vida, em perfeita vitória, e pregar esse evangelho puro, limpo, poderoso, da graça de Deus. Quero mandar também um alô aí, a graça e a paz para a irmã Maria das Graças. Deus continue te abençoando, te cubra de saúde, te dê força em muitos anos de vida. Quero mandar graça e paz para o irmão Sebastião também, que o Pai continue te abençoando. Quero mandar graça e paz para a irmã Vilma Moreira, que o Pai continue te abençoando, multiplique tuas forças e tua saúde, te dê muitos anos de vida e saúde. Quero mandar graça e paz para a irmã Jamile também, que está nos assistindo também. Que o Pai continue te abençoando, minha irmã. Amém? Quero mandar graça e paz para o irmão também aí, o irmão Chagas Freitas, pregador do Evangelho da Graça. Esse abençoado aí, um eleito, escolhido, que tem pregado o verdadeiro Evangelho da Graça, irmão Chagas Freitas. E eu quero também mandar graça e a paz aí para o irmão que também está nos assistindo aí. Ricardo Teixeira. Amém, irmão Ricardo? Graça e paz. Pois é, meus irmãos. Deus continue abençoando a todos.
e dê muitos anos de vida e saúde para todos em nome do Cristo ressuscitado. Juntos somos mais fortes, viu, irmãos? Vamos continuar pregando esse verdadeiro evangelho aí limpo da graça de Deus, sem comércio, sem barganha, e vamos que vamos aí denunciando o sistema religioso. Graça e paz e até a próxima live. Fui! Um beijo no coração de todos.